diz o Mateus. A Bíblia orienta como deve ser o namoro? Muito bem. Mateus, receba aí o nosso abraço. Vamos lá. Primeira coisa, tá certo, não tem na Bíblia mesmo. Namoro não é uma situação prevista nos escritos quer do Antigo, quer do Novo Testamentos. Não tem nada a respeito disso. A prática no Antigo Oriente, que é o mundo em que a Bíblia foi escrita, era de que os pais arranjavam os casamentos entre famílias. E em muitas situações, a pessoa só conhecia o seu cônjuge no dia. Como Isaac só conheceu a Rebeca quando ela veio trazida pelo servo de Abrão, e os dois se encontraram já nas propriedades de Isaac, né, nas terras de Isaac. E apesar disso, tinham casamentos muito bons. Né? A sociedade continuou funcionando, o mundo normal. Namoro é a invenção da sociedade ocidental moderna. Até hoje, na sociedade oriental, em alguns países do mundo, o sistema de casamento continua sendo o de arranjo familiar patriarcal. Tá? Então, isso de namoro é uma coisa que é típica do Ocidente, Europa, Estados Unidos e países influenciados pela cultura que veio de lá. Então, essa é a primeira coisa. De fato, não tem na Bíblia. E porque não tem na Bíblia, nós precisamos andar com muito cuidado na hora de estabelecermos regras, leis, pode, não pode, vamos por aí. Segunda coisa, eu acho que as pessoas que estão pensando em namorar, elas deviam também contemplar a possibilidade do celibato, Natsan, que é uma possibilidade aventada pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, na primeira, e em outros lugares também. Ou seja, a nossa sociedade dá a impressão, ou cria uma expectativa, de que somente mediante o casamento, uma constituição da família, ou se você estiver junto de alguém, não é? Namorando alguém, em união estável, enfim, é que você vai ser feliz e realizado. Né? Na verdade, existe a opção, é claro que nem todo mundo é capaz disso, mas existe a opção de uma pessoa escolher o celibato, ela permanecer solteira, pura, sem relacionamento sexual com ninguém, e desfrutar dos privilégios e da liberdade que o estado de solteiro oferece. Certo. E que Paulo menciona, dedicar-se exclusivamente a Deus, tem a sua autonomia e outras implicações, né, e privilégios que a gente poderia mencionar aqui. Então, eu acho que tem gente que seria mais feliz se ficar solteiro, viu, Nathan? A julgar pela quantidade de casamentos desfeitos que nós temos hoje, eu imagino que tem gente que não está preparada para o casamento e aí... acaba casando por pressão da sociedade. Pressão da sociedade, enfim. Mas então, namoro não tem na Bíblia, celibato, permanecer sem namorar, sem se juntar, sem casar, é uma opção bíblica. E vamos agora ver alguns princípios da palavra de Deus que podem ser aplicados, não é? Nós não temos nada falando sobre namoro, mas há princípios da Bíblia que podem ser aplicados a isso aí. Eu numerei aqui, Nath, você estava falando aqui, eu estava enumerando aqui, eu acho que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, pelo menos 6 princípios da Bíblia que a gente pode aplicar aqui. Tá certo. O primeiro que eu anotei foi sexo só no casamento. Na minha época, namorar significava você ir na casa da moça, né? Sair com ela, pegar na mão, eventualmente um beijo, e levava tempo, né? Levava tempo para dar um beijo. E ir para o cinema, ir para um passeio, ir para um parque, para um museu, sentar no sofá da sala. Na companhia dos pais, né? Na minha época eles já deixavam eu ficar sozinho. E conversar, trocar ideias e tudo mais, né? Nem se pensava em sexo, quer dizer, o pessoal pensava, né? Mas era inconcebível. Sim. Né? Hoje em dia, namorar significa você ter alguém com quem você está indo para a cama. Infelizmente, essa é a ideia que predomina. E tem gente que fala, não, o namoro é um tempo de a gente testar o sexo para ver se a pessoa é com quem a gente quer ficar. Né? E que é uma concepção completamente, primeiro, falha, em termos psicológicos, práticos e principalmente na questão bíblica. Sim. Esse é o primeiro princípio. De acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, o sexo é para o casamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 7 da sua primeira carta, ele diz: quem não pode se dominar, que se case,
porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, a alternativa para você viver incendiado pelo fogo da paixão é você casar. Então, namorado fazendo sexo com namorada é contra a palavra de Deus, está errado. Está errado. E se for membro de uma igreja, deveria ser disciplinado pela liderança da igreja, que deveria falar contra isso e deixar muito claro que sexo é para o casamento. Você sabia como é que se chama isso aí atualmente? Não. Namorido. É o namorido? É o meu namorido, né? As moças falam nesse sentido aí. Mas a Bíblia continua tendo o mesmo nome, fornicação. Continua tendo o mesmo nome que a fornicação. Outro princípio. Está lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo, eu vou ler aqui, ele diz assim: cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. E nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Então, quando um rapaz namora e toma certas intimidades, né, de apalpar determinadas partes da moça ou vice-versa, cria-se uma expectativa e o corpo se prepara para a relação sexual que não vai ser consumada. Né? Eles não sabem que não pode ter relação sexual. Mas aí, às vezes, o namoro só falta ter relação sexual. Né? Só falta consumar, porque é um namoro onde existe o envolvimento físico de intimidades e que vai contra o que a palavra de Deus diz aqui, que nós não devemos defraudar, prejudicar, que seria criar expectativas no namoro que não podem ser legitimamente contempladas antes do casamento. Outro princípio, a questão dos pais. Procurar a opinião dos pais, consentimento dos pais. É muito importante isso, porque ninguém nos conhece melhor do que os nossos pais. Então, isso, você namorar com alguém, mais, não é? Namorar com alguém que os pais deram aprovação, que conhece tudo mais, dá mais segurança. Lembrando o seguinte, quando você casa com a família da esposa, você casa com a família do seu marido, você está trazendo para a relação de vocês sogro, sogra, cunhado, tudo, não é? Gato, cachorro, vem tudo. Então, tem que saber bem, né? Tem que pensar bem. Daí a importância do envolvimento dos pais. Quarto princípio que eu coloquei aqui. Só com crente. Olha, se namorar com crente já é difícil você manter a pureza, imagine você ter um namorado descrente que não tem valor moral nenhum, que a intenção dele é ter relação mesmo, né? Já levar para a cama, explorar e tudo mais. Então, namoro teria que ser com rapaz ou moça crente. Por quê? Aqui é meu quinto princípio. Porque o alvo do namoro é o casamento. O crente não deveria namorar por namorar, mas ele deveria namorar porque ele está pensando em constituir família, entrar nessa relação matrimonial diante de Deus, prometer fidelidade àquela pessoa e com ela construir um lar e um relacionamento, Nathan. Então, eu acho que, por isso, tem gente que começa a namorar com 13 anos. 14 anos, nas igrejas, né? Os pais incentivam, não faz o menor sentido. Se o objetivo é, por fim, o casamento, então imagina, o pessoal hoje está casando com o quê? 30 anos, 25, 30 anos, começa a namorar aos 13, 10 anos, né? 15 anos de namoro. Você acha que eles vão se conter, Nathan? E a questão, pastor, é que você vê muita gente até aconselhando, né? Olha, aproveita a vida aí, depois que você se formar, depois que você terminar seus vários graus, enfim, aí que você vai casar, enquanto isso vai se virando. Vai se virando aí, pois é. Então eu acho que não deveria começar cedo demais. E por outro lado, quando começa a namorar, pensando no casamento, não deve demorar também para casar demais. Porque quanto mais tempo você estica o namoro, já sendo adultos, né? Então a tentação de ir para a cama, de ter sexo, de cometer fornicação, esse é o nome, é maior. Tá? Então, esse seria o último princípio que eu colocaria aqui. A respeito da corte, que é exatamente aquele namoro à moda antiga, né? O máximo é pegar na mão, eu acho que às vezes nem isso aí. É cortejar mesmo, né? É cortejar mesmo. Eu acho que é possível, uma vez que a Bíblia não estabelece que a existência do namoro, então alternativas são possíveis. Aí vai depender do casal, né? Dele e dela, dos pais e da própria igreja que ele frequenta, né? Se a própria igreja tiver essa orientação.
Talvez essa questão da corte seria mais... É uma coisa que está bem evidente hoje, né? O pessoal está em algumas igrejas usando bastante essa questão. É mais visando, olha, você vai cortejar para casar, não? Né? Talvez seja uma aproximação mais para o casamento do que simplesmente para... Isso. Por quê? A corte aparece como alternativa a essa bandalheira que está aí. Que todo mundo namora tendo relações sexuais. Então o pessoal reage... estabelecendo a corte como alternativa de um relacionamento puro, né, onde não tem relacionamento sexual antes do casamento. É um pacto que se faz, inclusive, né? Com participação dos pais, respeito e usar o tempo para aprender juntos, crescer juntos, conhecer a pessoa. Tem gente que vai morar com outro ou casa e nunca descobriu quem é a pessoa. Isso. Né? Porque o tempo juntos era usado para outras coisas e não realmente para conversas profundas e claras a respeito dos planos, desejos, como é que você pretende criar filhos, se pretende ter filhos, como é que você... a questão da finanças, como é que vamos lidar com essas questões financeiras e tudo mais, que são as coisas que dão problema no casamento e que trazem divórcio. Tá certo, então tá aí o nosso programa nesse sentido. Obrigado pela sua audiência. Falamos sobre o namoro, sobre essa questão da corte e das desvirtuações dessa coisa toda. Não falamos nem no ficar, hein? Dá outro programa. Isso, se dá. Obrigado pela sua audiência.